Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vocês podem se sentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês na noite dessa terça-feira. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia do Senhor, pela bondade. Deus nos permite mais um dia de vida. E esse dia ele foi feito pelo Senhor e por isso estamos alegres. Eu agradeço ao pastor Reinaldo por mais uma convocação. Que Deus continue abençoando ele, a sua esposa, enfim, todos os irmãos, irmãs, jovens, crianças, todos. Amém? Meus amados irmãos, antes de lermos aqui um texto e tentar explicar o texto, quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu não estou muito à altura de dar um conselho para vocês, porque eu estou vendo pessoas aqui mais avançadas na idade, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos ser negacionistas. Ou seja, negarmos a realidade de que nós estamos passando um momento difícil, uma pandemia. Esse vírus não é uma ficção, é real e tem matado, é um vírus mortal, tem matado muitas pessoas. E nós devemos fazer o que compete a nós, que é o uso de máscara, usar álcool em gel, manter o distanciamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quando eu cheguei ali, o irmão já me recepcionou ali com o álcool, verificando a temperatura, e esse é o caminho. Segundo conselho, nós não podemos cair nas mãos dos terroristas. Você está entendendo? Então tem muita gente fazendo terrorismo com o vírus, desfalecendo o coração do povo. Pessoas que não têm ansiedade, passando a ter ansiedade, crises de ansiedade, crises de pânico. Pessoas que já têm ansiedade, entrando em depressão. Pessoas tirando a sua própria vida antes mesmo de lutar contra o vírus. E eu me lembro, na verdade, eu estava falando isso com o irmão, quando o Senaqueribe marchou contra Jerusalém na época do rei Ezequias, ele tinha uma estratégia, e era uma estratégia bem definida. Primeiro que ele tinha um grande exército, mas antes dele mandar o exército lutar, ele mandou, quem lê esse texto vai se lembrar, e ele mandou mensageiros, e a estratégia, sabe qual era a estratégia dele? Desfalecer o coração do povo. Porque um povo sem esperança vai lutar, mas para quê? Isso está cientificamente provado na medicina. Pessoas que enfrentam doenças com esperança têm mais chance de se recuperarem do que pessoas que já se entregam. Isso é cientificamente provado. E você sabe qual era a mensagem do Senaqueribe? Diz lá para eles assim, nenhum Deus pôde nos deter, nenhum exército pôde nos deter, nenhum rei pôde nos deter. Se eles estão confiando no Egito, vai cair também. Então, você está confiando em quê? E o Ezequias, em vez de se desesperar, foi fazer o quê? Buscar a Deus. Foi orar. Antes de chutar o pau da barraca, você tem que entrar na barraca e orar. É ou não é? Aí Deus mandou um mensageiro. Veja a mensagem que Senaqueribe mandou, e agora veja a mensagem que Deus mandou. Não tenha medo. Ele não lançará flecha alguma sobre a cidade,
não construirá tranqueira, ou seja, alguma ponte para passar. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar, eu colocarei o meu anzol no seu nariz. Aí Deus mandou um anjo e matou 185 mil. Eu quero começar dizendo para você que não se entregue. Certo? Tem gente que o problema vem lá no Japão e ela já está lutando. Quando o problema chegar, não tem mais força, caiu. A irmã está dizendo, eu estou dizendo agora que vem do Japão, porque da China a gente já sabe que é verdade, né? Mas o Japão é hipotético. Então, irmãos, cuidado com isso. Tem muita gente, tá bom? São 2 conselhos, tá bom? Então, eu não vim trazer mensagem de terrorismo. Eu não vim dizer que se 2020 foi ruim, 2021 vai ser pior. Eu não vim dizer isso. Ainda que seja, mas eu não sou porta-voz de desgraça. Você está entendendo? O que tem que acontecer, vai acontecer, porque Jesus já disse. Então eu não preciso de terrorista escatológico. Ainda que o mundo se acabe, você tem que sair daqui como um leão. Porque se a coisa está ruim, eu já derreto o coração desse povo, como é que essa turma vence lá fora? Você entendeu qual é a lógica? Foi em dezembro ou já foi agora em janeiro que a gente escutou aquele irmão? Dezembro? Só uma experiência. Final do culto com a mocidade. Todo jovem que ia, isso lá em Santa Rita. Todo jovem que ia, na igreja que eu congrego. Todo jovem que ia, olha, foi ruim, mas Deus abençoou. Foi difícil, mas Deus deu. Sempre tem, né? Aí no final do culto inventaram de dar uma oportunidade para um irmão. Aí o irmão disse, olha, eu tenho uma mensagem para vocês. Deus me deu. Então se Deus deu, fala. Se tu disse que é de Deus. Se 2020 está sendo ruim, 2021 vai ser pior. Eu digo, vamos sair. Vamos sair daqui, porque isso aí não tem nada com o evangelho. Porque Jesus é assim, ó, no mundo tereis aflições, mas não é assim? As aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Quem tem suas mensagens aí de terrorismo, não traga para mim, que eu não quero isso. Agora vamos aqui para o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, meus amados irmãos. Eu posso ir até que horas? 11h30? Essa jantou. Vamos lá. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Todos encontraram? Vamos lá. Não quer... Ainda estou vendo gente aí procurando. Vamos fazer o seguinte. Como eu vou explicar, é melhor que todo mundo acompanhe, né? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13. Todos encontraram? Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. 2 pontos. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, com o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora olha o versículo 18. Portanto, por esta causa, contudo, assim pois, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Amém, irmãos? Agora preste atenção em mim que eu vou ter que fazer uns arrodeios aqui para que a gente entenda, certo? Paulo, como um homem de Deus, como um missionário usado por Deus, ele andava na direção do Espírito Santo. Isso é uma verdade. Mas também Paulo usava algumas estratégias humanas que elas não invalidam o agir do Espírito Santo. Por exemplo, isso aqui é uma estratégia humana. Isso aqui invalida a obra do Espírito Santo? Não. Então, esse negócio de dizer, olha, nenhuma estratégia humana é válida, elas são válidas, desde que ela não entre em detrimento com o agir do Espírito Santo. É quando a gente deixa a ação do Espírito Santo para ir só na estratégia humana. Aí vai quebrar a cara, não vai... Mas Paulo usava. E uma das estratégias era escolher os polos, cidades polos. Ou seja, cidades com grande população e fluxo de pessoas. Por exemplo, Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, capital da Caia. Capital da Caia. Paulo passou 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor. E desse lugar, ele conseguiu atingir outras regiões. Por exemplo, de Éfeso, ele consegue atingir aquelas cidades que estão lá em Apocalipse. Colossos, através do seu ministério em Éfeso. E aqui com Tessalônica não é diferente. Por quê? Porque Tessalônica é a capital da Macedônia, uma cidade com aproximadamente 200 mil habitantes, onde havia fluxo de pessoas de vários lugares. Então Paulo, usando a estratégia humana e a direção do Espírito Santo, ele chega até Tessalônica, não durante a primeira viagem missionária, certo? Ele chega lá durante a segunda viagem missionária. Vamos só relembrar aqui com os irmãos. O livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, registra 3 viagens missionárias de Paulo. Possivelmente Paulo fez a 4ª, mas o livro escrito por Lucas termina no capítulo 28 com a prisão de Paulo em Roma e acabou. Mas nós sabemos, pelas outras cartas que foram escritas, que Paulo teve uma 4ª viagem missionária. Na primeira viagem missionária, Paulo saiu com alguns companheiros de ministério. Barnabé e quem? João Marcos. Igreja que era majoritariamente composta de gentios, que era a igreja de Antioquia da Síria, e enviou Paulo. Se lembra o capítulo 13 de Atos, que o Espírito Santo falou na igreja de Antioquia? Apartai-me a pantanosa por causa de doença. Eu sei que ele volta. Ele volta. E Paulo continua. E vai para onde? Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, pregando o evangelho no poder do Espírito Santo, fundando igrejas no poder do Espírito Santo. Isso ele vai e passa, ele vai no ano de 47, volta depois de 2 anos aproximadamente, volta para a igreja de Antioquia da Síria, mostra o relatório de como Deus tem feito. Então, primeira viagem missionária, nós temos o quê? As igrejas da Galácia, a atual região da Turquia. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo chegou na Galácia do Sul, ou atual Turquia. Por isso que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, que foi a primeira carta a ser escrita no ano de 49, quando você lê o primeiro capítulo, não diz carta à igreja dos Gálatas, mas diz carta às
igrejas, porque era uma carta circular em todas essas igrejas. Chega na segunda viagem missionária, Barnabé está lá se equipando mais o Paulo, vamos. Aí Barnabé diz, Marcos, vamos levar Marcos. Aí Paulo diz, quem? Marcos? Aquele que abandonou a gente na Panfilha? Não, Marcos não vai com a gente. Vai, não vai. Paulo diz, não vai. Então Barnabé disse, então faça o seguinte, eu vou com ele e você consegue outro. E aí houve uma desavença entre os dois, e tem desavença entre crente? Menino, tem demais, tem ou não tem? E tem crente que gosta de brigar. Tem ou não tem? É só chegar essa época de congresso que vai escolher roupa, eu quero azul, quero preto, quero vai. Tem crente que é um verdadeiro semeador de contenda. É o que Salomão diz, né? A vida dele é, você sabe o que foi que aconteceu? O pastor falou de fulano. Irmão, vou logo dizer uma coisa para você aqui, vou ser bem sincero. É impossível viver a vida sem falar dos outros. Agora existe uma diferença entre falar de alguém e falar mal, denegrir, difamar. Agora viver sem falar, eu não falo de ninguém. Que conversa. Já mentiu. Então vamos lá, voltando aqui. Então houve desavença, mas quando a desavença é entre crentes salvos, sabe o que acontece? Eles sabem administrar desavença de tal forma que em vez de prejudicar a obra tem avanço, tem progresso. Por quê? Porque em vez de ser uma equipe missionária, agora é duas. Você está entendendo? Agora, quando tem os crentes que não sabem administrar, só tem um e acaba com o que tem. Mas vai, não vai, não vai. Então Paulo escolhe outro companheiro, e o nome dele é Silas. E quando Paulo sai de Antioquia, passa em Tarso, na Cilícia, que vai passar em todas as igrejas da Galácia que ele fundou, chega em Listra, aonde ele foi apedrejado, Paulo agrega mais uma à sua comitiva, que se chamava Timóteo. E Paulo vai, segunda viagem missionária, passa em Troade e vai para Filipos, funda a igreja nessa colônia romana, que é a igreja aos filipenses. Depois chega onde? Em Tessalônica. E em Tessalônica ele prega o evangelho no poder do Espírito Santo, e ali é fundada uma igreja. Agora voltando, em Corinto 1 ano e quanto? 6 meses. Em Éfeso 3 anos. E em Tessalônica 2? Não, Tessalônica 3 semanas. Eu não estou lendo, mas essas informações estão no capítulo 17 de Atos. 3 semanas o homem prega no poder do Espírito Santo. O que é que acontece? Uma igreja é fundada. Você já viu alguém que disse por aí que Pedro pregou um sermão e 3.000 pessoas se converteram? Hoje é 3.000 sermão para uma se converter, né? Mas Paulo em 3 semanas fundou uma igreja no poder do Espírito Santo. Mas o que é que aconteceu? Os judeus invejosos da sinagoga incitaram alguns homens, se levantaram uma grande multidão e perseguiram o apóstolo Paulo, e ele teve que sair dali. E para onde? Para Bereia. Quando chega em Bereia, ele vai para a sinagoga novamente, começa a pregar o evangelho. Só que os judeus da sinagoga de Bereia não eram como os judeus da sinagoga de Tessalônica. Os bereanos faziam, sabe o quê? Não, ninguém vai perseguir não. Pregue e nós iremos conferir. Você está entendendo? E os bereanos lá, aqui ele tem razão. Diga mais, tem razão também. Perseguiu Paulo? Não. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que Paulo estava em Bereia, foram para Bereia e perseguiram Paulo. Paulo teve que sair de Bereia e ir para a capital da Grécia, Atenas. Mas quando chegou em Atenas, o coração dele estava aflito. Aflito. Porque tinha deixado uma igreja nova debaixo de perseguição em Tessalônica. E não sabia como eles estavam. Então ele chama Timóteo e diz, volta. Volta e vai em Tessalônica e encoraja aqueles irmãos. Anime aqueles irmãos. E veja o que está acontecendo com eles. E Timóteo vai. Quando Timóteo volta, Paulo não está mais em Atenas. Paulo está onde? Em Corinto. E ele se encontra com Paulo e traz o relatório. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Está o relatório.
Nós lemos no 4. No 3 está o relatório. Esse arrudeio todinho é para isso. Está começando a entender? Está começando a entender? Pronto. Olha o relatório. Capítulo 3. Paulo diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos quem? Nosso irmão ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos aterrorizar. Dizer que se está ruim, vai ficar pior. Foi para isso que ele mandou? Ele mandou para quê? Confortar. E vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. E eu não vou continuar lendo, mas o relatório diz, sabe o quê? Que eles estavam firmes. Eles não retrocederam. Olha, irmão, quando eu leio isso e entro numa igreja dessa, sendo todinha preparada lá, o forro bonitinha pintada aqui, com ar-condicionado. Aí tem crente que chega e diz, estou sofrendo demais, homem. Chega para o pastor e diz, estou em tempo de entregar o cartão de membro. É pegar esse crente, pastor, e mandar ele 15 dias para a Coreia do Norte. Olha, irmão, eu vou pagar uma passagem de ida, é turismo para você. E quando você chegar no aeroporto lá, você já diga que você é evangélico. Mas aqui é sofrimento demais. Ô, irmão. Ô, meu Deus do céu. Olha o ai, tá sentindo assim? É ai, ventilador, vento vai, vento volta e vento vai. É bom, não é aqui? Graças a Deus por isso, que conserve assim por muito tempo. Mas eles estavam firmes. Só que tinha alguns problemas. Que problema? Problemas doutrinários. Ou melhor, problemas de compreensão. Paulo era um monstro na pregação, no bom sentido. Isso é uma figura de linguagem. Paulo conseguiu, se você pegar todos os capítulos, você vai encontrar todas as doutrinas fundamentais aqui nessa carta. Paulo pregou sobre todas as doutrinas, mas não teve tempo de resolver todas as dúvidas que poderiam surgir. Porque só foi 3 semanas. Essa igreja tem quantos anos de escola e culto de doutrina? 3 semanas. Ainda tem crente que chega lá e como é que acontece? É ou não é? Tem crente que tem 50 anos. Ele pensa que Jesus só é Jesus de Maria para cá. Você está entendendo? Então agora imagina 3 semanas. Agora, só que as dúvidas se concentravam numa área da escatologia. Era a doutrina das últimas coisas. E vamos lá. Uma possível dúvida deles era sobre a doutrina da iminência. É a doutrina que diz que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, o que era que estava acontecendo com eles? Eles levaram essa doutrina para o extremo. Então, se Jesus pode voltar a qualquer momento, vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de estudar, porque Jesus vai voltar. Não é assim? E tu vai fazer o que trabalhando? Vai estudar para quê? Para ser médico? Se Jesus voltar hoje. Isso é um extremo, é ou não é? Aí Paulo corrige isso. Segundo, eles são da Macedônia. Macedônia na Grécia. Você sabe que a Grécia é influenciada pelo pensamento grego, que não crê na ressurreição do corpo. Afinal de contas, para os gregos, o corpo é a prisão da alma. A ressurreição é voltar para a prisão. Eles creem na imortalidade da alma, na ressurreição negativa. Então, um dos problemas possíveis é sobre a ressurreição. Mas alguns acreditam que não, esse não é o problema, porque Paulo conseguiu resolver. Mas o problema era o quê? No dia da vinda de Jesus, a gente que está vivo, a gente vai participar de toda a glória da vinda de Jesus, de todas as bênçãos da vinda de Jesus. Bacana. Agora, quem morreu? Os nossos irmãos que morreram. Será que eles sairão no prejuízo? A morte impôs prejuízo sobre eles? Será que aconteceu isso?
Será que eles chegarão atrasados? Chegarão depois, no final da festa? É essa dúvida que Paulo resolve nos versículos que eu li. A dúvida é sobre o quê? Será que a morte pode impor alguma desvantagem sobre a vida daquele que está em Jesus? Nós estamos vivendo em uma época de pandemia. Nós estamos aqui, mas nós não sabemos quem daqui vai morrer hoje, amanhã, ou até do Covid, ou até do coração. Ninguém sabe. Essa é a realidade, irmão. Agora eu preciso lhe dizer uma coisa. Você está em Jesus? Está ou não? Você está em Cristo? Então, Deus tem uma palavra para você nessa noite. E Paulo diz assim, versículo 13: não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Nós que estamos no Nordeste, entendemos ignorância de duas formas. Aquela pessoa grossa, igual a beice de sino, como diz lá no sertão. Ela diz, cabe ignorante. É ou não é? Mas o sentido denotativo, que é o sentido do dicionário, ignorância é falta de... É esse sentido que Paulo emprega aqui. Paulo diz assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, que faltem conhecimento. Sabe por quê? Porque a falta de conhecimento doutrinário tem feito muitos crentes serem levados por todo o vento de doutrina. Tem crente que ele não pode conversar com a testemunha de Jeová, que se acaba. Se conversar com mórmon, se acaba. Se conversar com espírita, se acaba. Por quê? Porque não tem conhecimento doutrinário. Não busca, não quer aprender. E Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Crentes ignorantes acerca da salvação. Tem crente que ele acha que ele ganha a salvação de manhã, perde no almoço, ganha à tarde, perde na janta, se acorda, perdeu de novo, e encontrou de novo, e perdeu de novo. Irmão, tem alguma coisa errada, porque Jesus disse, olha, a ovelha que eu tomo pelas mãos, nem o diabo arrebata. E o Pai que me deu é maior do que todos. Spurgeon diz, a ovelha pode até cair, mas quem permanece na lama são os porcos, os não salvos. Você está entendendo? Crente pode até dar uma deslizada, pecou, pronto, perdi a salvação. Peraí, irmão, existe tratamento para isso, existe ou não existe? Não é negar que tem natureza, não é negar o pecado, é confessar. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. E o seu sangue nos purifica de... Então, tem que ter conhecimento doutrinário. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já... Eu não sou professor de português, serei um eterno aluno, mas Paulo usa uma figura de linguagem aqui chamada no português de... Dos irmãos, que ele não quer que seja ignorado. O segundo grupo é os demais que não têm esperança. E o texto faz essa distinção entre os irmãos e os demais. Ah, mas isso é uma mensagem preconceituosa, porque todo mundo é igual. Quem diz é a Bíblia, que existe uma diferença entre os irmãos e os demais. É a Bíblia que está dizendo. Quem são os demais? São todos aqueles que não têm Jesus no coração. Sabe como é que a Bíblia qualifica eles? Sem esperança. Os irmãos têm esperança, mas os demais não. Vai num velório,
vai para um velório de um crente fiel. Tem lamento, tem. Pela falta. Mas tem alguém lá que diz assim, mas está guardado. É ou não é? Partiu, mas está com o Senhor. Está melhor do que a gente. Essas são as frases. A gente ainda está com pressão alta, bico de papagaio. Ele já está guardado. Ele já está no seio de Abraão. Essa não é a conversa. Isso é velório de crente. Não tem? Deus da árvore. Entrai pelas portas. Porque olha, irmão, vamos ser sinceros. Eu estou pregando bem devagar para você entender a Bíblia. Não é o governo do estado que tem a mensagem de esperança. Não é o governo municipal que tem a mensagem de esperança. Não é o governo federal que tem a mensagem. Se você depositou todas as suas confianças em Bolsonaro, você está ferrado. Quem tem a mensagem de esperança são os irmãos por causa de Jesus Cristo. A nossa esperança não é a vacina, ainda que a gente precise tomá-la, mas a nossa esperança é Jesus Cristo. Não perca o seu foco. Aleluia. Não entre em desespero. Não caia em crise de ansiedade e de depressão. Eu quero tirar o seu foco dessa situação terrível que todos os dias é noticiada dentro da nossa casa. Eu quero te trazer para o que a Bíblia diz com relação àqueles que são de Cristo Jesus. Aí ele diz assim, versículo 14. Nós temos esperança. Agora a nossa esperança, Lanildo, é baseada em quê? Porque alguém pode chegar e dizer, né? Eu tenho esperança de ser um espírito elevado no final das contas. Sim, mas tua esperança se baseia em quê? Qual é a base dela? Está sustentada em quê? Tua esperança. Hein? Tá vendo essas colunas aqui, ó? Tá vendo essas colunas aqui? É quem sustenta o teto. Tá vendo essa laje aqui, as vigas? Tem uma estrutura por trás disso aqui, que vai lá no solo, é quem sustenta. Quem é que sustenta? Quem é que dá estrutura à esperança do crente? Sabe quem é? Versículo 14 ele vai dizer: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Segura aqui as colunas e as estruturas da nossa esperança. A nossa esperança está baseada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então isso aqui é só para quem creu. Isso aqui não é para o testemunha de Jeová que não crê que Jesus ressuscitou corporealmente. Não é. Isso aqui é para quem crê que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, do mesmo jeito como Deus ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito Santo, Ele vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. Ele vai tornar a trazer de volta. 15. Dizemos-vos isto pela palavra do apóstolo, pela imaginação apostólica. É assim? Não. Dizemos isto. Paulo está dizendo o que eu estou dizendo a vocês. Eu ouvi dele. Dizemos isto pela palavra do Senhor. Foi Deus quem disse. Foi o próprio Cristo Jesus quem disse. O que é que ele disse? Que nós, os que ficarmos vivos para o dia da sua vinda, não levaremos vantagem alguma sobre os que já morreram. Começou a responder, se lembra? Qual era a dúvida dos Tessalonicenses? Volta. A morte pode impor alguma desvantagem sobre o crente? Paulo diz assim, ó. No dia da vinda dele, a gente que está vivo não vai levar vantagem alguma sobre os que estão mortos em Cristo. Sabe por quê? Versículo 16. Porque o mesmo Senhor não vai ser um anjo, não vai ser outro. O mesmo Jesus que morreu e que ressuscitou,
é o mesmo Jesus que vai voltar. E ele não vem em espírito apenas ou simbolicamente. Jesus vem de maneira física, literal e pessoal. Jesus vai romper esse véu e vai voltar. O mesmo Senhor vai descer. E o que é que vai acontecer aqui? Pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. A minha tem grande brado. Sabe o que é que significa isso aqui? No grego, a palavra traduzida aqui por alarido e grande brado é um termo usado no meio militar. É quando o general dá um comando, dá uma ordem e toda a tropa de pronto obedece. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que no dia da vinda de Cristo, pessoal, literal e corpórea, ele vai dar um brado. Jesus vai dar uma ordem. E aonde estiver um crente enterrado, ele vai ter que ressuscitar ao som da ordem que Jesus vai dar. E os crentes que foram cremados? O que é que vai acontecer? Sabe o que é que vai acontecer? Olha, irmão, olha para aqui. Se pegar um crente, como diz lá no sertão, estorricar ele, pegar a cinza, colocar dentro de um balde, de um pote, entrar no foguete da NASA, chegar lá depois da estação espacial, abrir uma janelinha, espalhar o pó por todo o universo, ainda que aconteça isso, quando essas partículas espalhadas por todo o universo ouvir a ordem daquele que é o dono da vida, aquele que disse depois de 4 dias, Lázaro, vem para fora, aonde tiver uma partícula, elas terão que se unir, porque quem manda, quem é soberano, quem é o dono da vida, é Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isso, meu Deus do céu? Que ainda que o nosso corpo abatido venha desfalecer aqui, eu não determino como eu vou morrer, nem você, mas aqueles que já morreram, que estão em Cristo, eles irão ouvir um brado, eles irão ouvir uma ordem, e a ordem é: venha. Venha, esta é a mensagem. Não importa o vírus que está circulando lá fora, e nem os que irão circular, e nem as cepas que irão ficar mais resistentes, nenhuma conseguirá abafar a voz desse brado no dia da vinda de Cristo. A nossa esperança não é terrena. A nossa esperança não é falível, a nossa esperança não é mutável, a nossa esperança é uma pessoa, e ela morreu e ressuscitou. E diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo. Se lembra? Por que voz do arcanjo aqui? Vamos lá, vocês são bons de Bíblia. Quem anunciou o nascimento de Jesus? Os anjos. Quem estava na ressurreição? Quem estava na ascensão? Varões galileus, por que vocês estão olhando assim para o céu? Este Jesus, que dentre vós é recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Vai ter anjo também nesse dia. E vai ter o som do quê? Da trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se lembra? Volta a dúvida.
será que a morte pode impor alguma desvantagem sobre os que morreram em Cristo? Paulo diz, eles vão ressuscitar primeiro. Meu Deus do céu, irmão. Aí depois, olha quem vai ficar para depois aí. Tá entendendo isso aqui não? Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas. Um dia eu preguei sobre o arrebatamento, aí o camarada chegou assim e disse, você precisa pregar uma mensagem mais de consolação. Eu digo, olha, quando Paulo falou sobre o arrebatamento, disse o quê? Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O que consola crente salvo é isso aqui, ó. É uma esperança eterna. Eu me lembrei, já faz um bom tempo que eu contei isso. Ó, o pastor Rinaldo. Eu li um bom livro, tenho lá em casa, pela editora Central Gospel do Malafaia. Um comentário aos Hebreus. E no final ele conta que o João Crisóstomo, o pregador conhecido como Boca de Ouro, lá no 4º século, foi levado à presença do imperador. Olha o que é uma esperança em Cristo. O imperador olhou para ele assim e disse, ei, eu vou te desterrar. Desterrar é tirar da terra, né? Aí ele olhou assim e disse, da terra dele, né, do local. Ele olhou assim e disse para o imperador, o mundo é a casa do meu pai. Quer dizer, se você me transporta, só um exemplo, né? Para o Japão eu vou estar em casa porque é a casa do meu pai. Aí o imperador olhou assim para ele e disse, eu vou tirar sua vida. Vou matar você. Ele disse, isso aí você não pode. Por quê? Porque minha vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, Colossenses, que é a minha vida, se manifestar, eu me manifestarei juntamente com Ele. Aí o imperador, mais irado ainda, diz assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar tudo que você possui, você vai morrer de pobreza. Ele diz, isso é que é impossível, porque o meu tesouro está nos céus. E as minhas riquezas estão dentro de mim, que é o Espírito Santo, que é um tesouro em vaso de barro. Aí o imperador se irou mais e disse, eu vou te isolar em uma ilha, longe dos teus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, e você vai morrer de tanta solidão. Ele olhou para o imperador assim e disse, arrogante imperador, tu não podes me fazer mal algum, porque ainda que meu pai, minha mãe, os vizinhos, meus irmãos, conhecidos, me abandonem, o meu amigo divino nunca me deixará e nunca me abandonará. Ele disse assim, escute isso que eu estou dizendo a vocês, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando ele disse isso, ele sabia que existia uma pandemia de Covid-19, coronavírus? Mas ele continua dizendo, eu estou convosco. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você aqui. Faça a sua parte, mas a nossa esperança está fundamentada em Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há o quê? Ou seja, não vai faltar lugar para você. Ou seja, voltando. Existe um lugar para você. Quando todos te desprezarem, quando todos te rejeitarem. Sabe qual foi o contexto que Jesus disse isso? Perseguição. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, do jeito que eu estou dizendo, eu já teria dito para vocês, abandonem o barco, esse negócio não tem futuro, mas eu vou. E vos prepararei lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para o céu. É assim? Não. Vos levarei para mim mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que o céu. E eu não vou para o céu por causa do céu. Eu vou para o céu por causa de Jesus. Porque o céu só é o céu por causa de Jesus. E o inferno só é o inferno por causa da ausência de Jesus. Você está entendendo? Você vai para o céu, vai. Ouro. Porta de cristal. O crente diz, meu Deus, eu vou ficar rico. Ah, meu Deus do céu. Irmão, quando a gente chegar no céu, que a gente vê Deus como nunca viu, mas ninguém vai querer olhar para a pedra de ouro, não. Eu acho que você vai passar assim 1 trilhão de anos só assim. Eu não acredito que eu estou aqui. Eu cheguei aqui, mas a gente é pequeno demais na compreensão. Fala a verdade, fala a verdade. Vocês me deram até 11h30, viu? Porque tem crente que assistiu muita novela da Globo. E aí as novelas da Globo, quando bota alguém no paraíso, é o cara perto de um rio, nem peixe tem, perto de uma árvore, contando as folhas da árvore. 1.400.000, 1 milhão, não sei. Depois que conta e volta tudo contando de novo. Ou tem gente que pensa que vai chegar no céu, vai pegar uma harpa e vai ficar de nuvem em nuvem. Assim? Não. O céu é dinâmico. O céu é o lugar da habitação daquele que não tem vida. Ele é a vida. Irmão, vamos raciocinar. Deixa eu sentar aqui para a gente conversar. A terra é dinâmica, é ou não é? Aqui tem vida. Tem ou não tem vida? Vida criada. Agora imagina o céu, aonde tem a vida que criou a vida na terra. Vai ser tanto poder, vai ser tanta glória, que eu não sei se eu já disse aqui, mas a Bíblia diz não haverá morte, aí advérbio de negação, né? Olha, entrando no português de novo, aí esse português aí, essa professora, não haverá morte, não haverá dor, não haverá... Aí quando chega em lágrima diz, e Deus enxugará dos seus olhos toda, por que é que não continua com não haverá? Porque haverá. Meu Deus do céu, haverá lágrima no céu? Vai. A lágrima, o choro, está dentro da constituição humana e não dentro da natureza pecaminosa. Por exemplo, quem é que chora aqui quando sente a presença do Espírito Santo? Entendeu agora? Então, quando chegar no céu, você vai chorar. Você não vai chorar de dor porque perdeu o emprego, porque não deram entrada no seguro-desemprego como era para dar, porque o auxílio emergencial acabou. Mas você vai chorar com o peso da glória daquele que está sentado sobre o trono. Aleluia. E você vai se juntar àqueles que já cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é grande, Ele é terrível, Ele é magnífico. A nossa esperança está baseada nele. Tira a tua mente da terra e pense nas coisas que são de cima. Se não tem dormido essa semana, salve. Eu não sou irresponsável não, viu? Tem problemas aqui, tem pessoas aqui que tem problema de insônia e toma remédio. Continue tomando até Jesus lhe curar. Eu não sou irresponsável. Agora tem pessoa aqui que não tem problema de insônia, não tem problema biológico e não está dormindo por causa do medo, da preocupação, da ansiedade, se matando de preocupação hoje. E eu quero dizer uma coisa para você. Olhe para Cristo. Durma em paz nessa noite.
debaixo do sangue de Jesus Cristo. Durma em paz. Respira fundo, joga oxigênio nesse cérebro e controla os batimentos do teu coração. Tem que ficar de 60 a 100 no máximo, viu? Tem gente que está 150. Está parecendo a percussão. Está entendendo? Está entendendo? E quero encerrar com uma coisa para dizer para vocês. Diante de tudo que eu falei, eu vou pegar emprestado Romanos 8, a partir do 31. Que diremos, pois, diante de todas essas coisas que foram faladas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Olha a pergunta: como não nos dará com Cristo todas as coisas? Não, você não sabe disso aqui. Escuta. Você tem Jesus no coração? Tem Jesus? Então quem tem Jesus não anda levando a foto para o apóstolo do Chapeuzão benzer. Quem tem Jesus não anda atrás dessa macumba da toalhinha agora melada de sangue. Não anda. Por quê? Porque se ele deu Jesus, como não nos dará todas as coisas? Não. Aqui. Se Deus me deu o mais importante, o resto já está garantido dentro do pacote. É assim ou não é? É assim ou não é? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pode se levantar todas as vozes do inferno, dizendo que você não vai chegar, você vai. Porque quem justifica você é Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Segura. Jesus viveu por nós, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, ele conseguiu por nós. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou, Romanos, para a nossa justificação. E Jesus subiu ao céu, sabe fazer o quê? Não foi para descansar, foi agora. Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Pai, dê graça àquele crente. Aleluia. Dê força àquele crente desanimado. Renova as forças daquele crente que pensou em desistir. Aí o Espírito Santo vai renovando as tuas forças, vai levantando o teu ânimo. É Jesus lá em cima dizendo: ele tem que conseguir, ele tem que prosseguir, ele tem que continuar. Jesus está agora, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Jesus agora, no meu aqui, 9:24. Jesus nesse exato momento, como é seu nome? Gilane. Jesus nesse exato momento está em uma reunião com o Pai. E sabe qual é o assunto da pauta? Eu e você. Pois estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escute, nada te separa do amor que Jesus sente por você, nem a morte, nem a vida e nem o corona. Você está guardado, você está tão ligado, você está tão ligado a Jesus, que nem o fim da vida na terra consegue colocar um ponto final no que Deus sente por você.
Você é filho de Deus. Então erga essa cabeça e sai daqui hoje com força, como um leão, dizendo: pode acontecer o que acontecer, menino. Pode o mundo... Vamos lá, vou encerrar agora. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não teremos medo. Agora vamos pintar um quadro, vamos pintar um quadro agora? Agora vamos pintar o quadro. Olha o quadro que o salmista pinta. Não teremos medo, ainda que isso aqui aconteça. Está preparado? Ainda que a terra se mude. Você sabe que a terra, ela está numa órbita. Se ela se distanciar um pouco do sol, todos morrem congelados. Se se aproximar um pouquinho, todos morrem com calor. Sabe o que o salmista disse? Ainda que isso aconteça, não teremos medo. Menino, deixa eu terminar, porque senão eu vou para 11h30 mesmo. E eu não jantei não, viu? Vou jantar. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas rujam e se perturbem. Sabe o que é que tem? Sabe o que é que existe? Está vendo essa catástrofe toda, esse tsunami todo? Ele diz: há um rio tranquilo, sereno. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. Pastor Rinaldo, olha isso. As nações se embraveceram, os reinos se moveram contra o povo de Deus. Mas Deus levantou a sua voz e a terra derreteu. Depois da guerra, sabe o que resta depois da guerra? Depois eu vou vir pregar no Salmo 46 aqui, viu? Eu vou ficar devendo. Depois da guerra, sabe o que resta? Venham e contemplem as obras do Senhor. Vejam que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Só essa. Eu nunca fui tão desobediente como eu estou sendo hoje. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu já dei isso para aniversariante, crente. Olha, aquietai-vos e saber que sou Deus. Eu já dei isso. Hoje eu não dou mais, porque eu fiz uma pesquisa mais profunda. E isso não é dito para o povo de Deus. Não. Isso é dito para os inimigos. Sabe por quê? Porque eu e você já conhecemos Ele. Agora os inimigos, sabe o que diz outras versões aqui? Em vez de aquietai-vos, se desarmem, se rendam e reconheçam que o Senhor é Deus. Quem é que manda? Vai dormir em paz, aconteça o que acontecer. Se Bolsonaro sair, vai acontecer a mesma coisa. Deus é quem te guarda, Deus é quem te guia, Deus é quem te protege. Aconteça, fica na rocha, vai dormir em paz e tenha uma semana, um resto de semana abençoado. E desça nessas escadas aí dizendo: não importa o que aconteça, eu vou permanecer. Por quê? Porque a minha esperança está em quem? Em Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E vamos para frente. Vamos caminhar para frente, olhando para o alvo que é Jesus. Amém? Pastor Reinaldo, me desculpe. Olha a sua água agora. Toma uma aguinha agora, toma. Vamos colocar de pé. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você entendeu? Que
que haja o que houver, venha o que vier, Deus está no controle da sua vida. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem para crente. Porque não tem nada melhor do que sairmos alimentados com a palavra. Queridos, quinta-feira não falte. Se possível, traga mais uma pessoa, pois nós estaremos aqui com o nosso seminário da família e conosco estará o nosso querido pastor Américo, trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, tá? Então venha buscar de Deus, receber de Deus, porque Deus é fiel. Bendito Deus e Pai, te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome nesta noite, pois compreendemos o quão o Senhor é fiel e maravilhoso, o quão o Senhor guarda, protege, cuida, zela, e no momento das nossas incertezas e desesperanças, o Senhor chega sempre para dizer: não temas, sou eu que te guardo, sou eu que te protejo, sou eu que faço você entrar e você sair, sou eu que dou a última palavra, sou eu que estou contigo todos os dias, pela manhã, à tarde, à noite e à madrugada. Sou eu que velo o teu sono enquanto você dorme. A ordem é: ninguém toque, ninguém mexa, porque eu estou guardando. Por isso eu te agradeço por esta palavra. Leva-nos de volta para as nossas casas, debaixo da tua proteção. Conduza-nos em segurança até as nossas residências, livrando-nos de todo o mal, e que a tua paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja sobre a nossa vida. Sendo assim, que o grande amor de Deus, a graça salvadora do seu Filho amado Jesus de Nazaré, as doces e ricas consolações do seu Espírito Santo, esteja sobre todo o povo que aqui se faz presente e sobre todo o povo de Deus nos quatro cantos dessa terra. E todos dizem: transfere a paz do Senhor para o teu irmão, aproveita e chama ele para jantar.